Olá, meus amigos, muito bom dia a você ligado no Bom Dia Amigo, na graça de Deus, amanhecendo com Deus, e nada melhor do que já amanhecer sendo sacudido, jogado para cima. Hoje, sexta-feira da paixão, coisas maravilhosas vão acontecer nesse dia. Já vai começar aqui nessa programação da manhã falando de fé. Fé para mudar, a fé muda, a fé transforma, a fé traz vitórias, a fé faz você se tornar uma pessoa realizada. Tivemos esta programação inteira nesta semana com coisas maravilhosas, coisas boas de Deus. E além da programação aqui, nós temos os cultos. Hoje, às 8 da manhã, 2 horas da tarde, 7 horas da noite, aqui na Travessa 14 de Março, 1589, os cultos da sexta-feira. Agora, 23 horas, meu amigo, minha senhora, meu senhor, se você é corajoso, é para valente. É a sexta-feira dos valentes. É a vigília dos valentes. Você é valente? Quando crucificaram, quando prenderam Jesus, todo mundo fugiu. Ele mesmo disse, na hora que eu for preso, todos me deixarão, mas eu não estarei só. Ele sabia daquilo. E quando prenderam ele, olha, Pedro foi de longe. Quando perguntaram assim, você é dele? Não, não sou não. Negou 3 vezes. Meu Deus, Pedro não tinha coragem, coitado, era covarde. Ele negou o Senhor. Assim ele nem foi, né? Nem ficou perto. Os outros deram no pé, fugiram, perna para que te quero, né? Desapareceram do mapa. Mas teve um lá, que na crucificação, que foi João, dos 12, foi o único que teve coragem de ir. Os outros ficou tudo de longe, nenhum chegou. Quando crucificaram ele, arranjaram uma casa, entraram dentro, fecharam as portas para Jesus entrar só depois que ele ressuscitou. Que, se ele não tivesse já em espírito, ele não entraria naquela casa, porque ele não abriria a porta. A porta fechada, a janela fechada, tudo fechado. E Jesus entrou naquela casa, porque já havia ressuscitado. Então, essa vigília, às 23 horas, é para os valentes. Agora, essa programação é para a fé. E eu já vou começar a falar da fé, porque eu comecei no programa de ontem falando sobre a fé para a cura. Nós estamos falando, né, sobre a fé e nós estamos mostrei no dia de ontem, no livro de Atos, no capítulo 14, a fé que um paralítico, desde nascença, precisou ter para ser curado pelo Senhor Jesus. E esse paralítico recebeu essa cura. E nós mostramos aqui as implicações naquilo que aconteceu com este paralítico. E hoje nós vamos falar de um outro assunto. Atos, capítulo de número 8, vamos falar de outro pregador do Evangelho. Começando no versículo de número 5, diz o seguinte: E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Coisa maravilhosa, hein? Coisa poderosa, como diz, algo de Deus. Porque o Evangelho, ele é completo. Ele cura, ele salva, ele liberta. Eu costumo dizer, batiza no Espírito Santo e depois ainda leva, batiza no Espírito Santo, prospera, depois ainda leva para o céu para morar com Cristo para sempre. Então, o Evangelho é isso. Eu negar que Jesus ele salva, mas não cura, então ele não tem poder para salvar também. Eu negar que Jesus salva, cura, mas não prospera, então eu estou negando aquilo que Jesus ele é capaz. Porque prosperidade, senhora e senhor, não é se tornar milionário, mas é ter as suas necessidades supridas. E eu acredito que a senhora e o senhor, como pai, acredito que você queira suprir todas as necessidades de seus filhos e não deixar os seus filhos padecer por necessidade. A mesma coisa é o nosso Deus. Ele, como pai,
Ele quer suprir todas as nossas necessidades e não deixar a gente passar por privações, como muitas pessoas, infelizmente, têm passado, embora elas são filhas de Deus. Nós precisamos descobrir o princípio. Deus tem princípio para tudo. O princípio da prosperidade, o princípio da salvação, o princípio da cura, o princípio da libertação, enfim, existem esses princípios. Se nós adotarmos esses princípios de Deus na nossa vida, eles vão funcionar para nós. Por exemplo, muitas pessoas do mundo, elas adotam o princípio de Deus para a prosperidade dos seus filhos. Mas os filhos de Deus, eles não adotam esses princípios. Eles fracassam. Enquanto que os do mundo, adotando esses princípios de Deus, prospera, funciona para eles. Jesus garantiu, a minha palavra passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não haverá de passar, ela é para funcionar. Ela vai funcionar e funciona. A mesma coisa acontece em relação aos princípios da cura. Quando nós, por exemplo, adotamos esses princípios em nossa vida, eles vão funcionar. Vai acontecer conosco como aconteceu no passado. Aqui, por exemplo, onde nós começamos a ler, Filipe desceu a Samaria. E o que Filipe foi fazer lá? Filipe foi falar de Jesus. Filipe não foi falar de igreja, Filipe não foi falar de religião, Filipe não foi falar de santo, não foi falar de Maria, Filipe não foi falar de João, de Pedro, Filipe não foi falar de... Ele foi falar de Jesus. Ele foi falar do ungido. Porque Cristo significa no grego ungido. Esse é ungido de Deus. Ele foi falar do ungido. Ele foi falar daquele que tinha as condições de mudar as situações daquele povo. Era um povo sofrido, um povo oprimido, um povo que era dominado por doenças, que era dominado por espíritos malignos, que os oprimiam, que os faziam sofrer, e era um povo sofredor. E o que Filipe foi lá falar? Foi falar de Jesus, como eu te disse. Não foi chamá-los para uma religião. Religiões já tinham e não funcionavam. Como religião, ela não funciona para ninguém. Ela apenas adiam as coisas que nunca vão acontecer. Mas o Evangelho, o Senhor Jesus, ele funciona não é para amanhã, ele funciona para o hoje, para o agora. Para esse momento. No capítulo de número 6, do segundo livro de Coríntios, segundo aos Coríntios, no capítulo de número 6, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, que eu já acompanho contigo já, ele diz assim, olha, quer ver? O versículo é de número 2. Vamos ler aí, vamos colocar na tela, que aí fica fácil para todo mundo lê, porque diz assim, porque diz... Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável e eis aqui agora o dia da salvação. Então vejamos bem. O que Paulo estava dizendo? Olha, hoje é o dia, é agora, não é amanhã não. É nesse momento que você deve tomar posse da sua bênção. É no hoje, é no agora, é nesse exato momento que você está ouvindo a palavra de Deus, recebeu a fé, então você pode receber nesse dia a sua libertação, receber nesse dia a sua bênção, receber nesse dia a sua vitória. Foi o que Filipe foi fazer em Samaria. Falou desse Jesus que resolve, falou desse Jesus que sara, que cura, que liberta, desse Jesus que batiza no Espírito Santo, que transforma a vida da pessoa, que tira a pessoa do sofrimento, da angústia, da agonia. E a Bíblia Sagrada fala uma coisa bem interessante. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia. Olha para cá, minha senhora. Olha para cá, meu senhor. Às vezes, há pessoas que elas, no momento em que elas precisam da cura, às vezes a cura não vem. Vou contar aqui um testemunho que a minha sogra, ela vivia ligando para minha esposa
E ela reclamava, eu estou com dor aqui, estou com problema aqui, estou com problema acolá, estou assim, estou assado. E eu ouvindo, e a minha esposa ali, conversando com ela e tal, e aquele negócio, preocupado, porque a gente longe, né, deles e tal, sem poder estar ali por perto, dar uma assistência, fazer alguma coisa. Eu falei para minha esposa, fale para ela assistir o programa do missionário, o Show da Fé na televisão. Fale para ela assistir, que Deus vai curar ela. E a minha esposa foi e falou para ela, mãe, assiste o programa do missionário, tal, Deus vai curar a senhora. Aí o que aconteceu? Ela continuou ligando. Minha filha, estou com diabetes, estou com não sei o que lá mais, não sei o que, estou com isso, estou com aquilo, todo dia estava com uma coisa diferente. Eu falei com a minha esposa, vamos lá. Na época eu ainda morava no Rio de Janeiro, eram 1.100 quilômetros. Pegamos o carro, fomos para lá. Cheguei lá, não falei nada. Ela realmente, todos os dias, na hora do Show da Fé, ela ligava a televisão. Só que enquanto a televisão estava ligada, ela ia fazer um café, colocar uma roupa na máquina para lavar, ia varrer a casa, passar um pano, fazer alguma coisa. Na hora que o missionário dizia, agora vamos orar, ela corria para lá. Recebia oração, e recebia oração, e continuava doente do mesmo jeito. Aí eu assisti uns 2, 3 dias assim, não falei nada, fiquei vendo como é que era. Poxa, eu assisti o missionário, Deus mudou minha vida. Eu fui curado de doenças que o médico não sabia o que eu tinha. Eu ia ser aposentado com 20 e poucos anos de idade, sem ter condições de trabalhar mais. Por invalidez, por doenças. E assistindo ao missionário Soares no Show da Fé, eu fui curado. Como é que agora Deus não cura? O missionário tem sempre pregado o Cristo, tem sempre falado da palavra de Deus, como é que agora a palavra de Deus não está funcionando? Eu fiquei uns 2, 3 dias observando aquilo e depois eu cheguei para ela. Falei, a senhora quer ser curada? Ela falou, quero. Vai fazer uma oração para mim? Eu falei, não. Vamos sentar aqui, sente aqui. Sentou. Vamos assistir o missionário. Aí alguém ligava, eu dizia, pode deixar que eu atendo o telefone. A senhora presta atenção aí. Eu já estou curado, eu já estou bem, graças a Deus. Eu já estou encaminhado, eu não estou precisando de nada no momento. Quando eu preciso, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que ouvir. Eu tenho que prestar atenção àquilo que os homens de Deus diz. Vamos supor, por exemplo, quer ver, olha, às vezes a pessoa, ela vai ao médico e chega lá, o médico fala, e além dele falar, ele ainda escreve ainda, põe numa receita o que é para a pessoa fazer. A pessoa pega aquela receita, enfia no bolso e vai embora. Ela não prestou atenção no que o doutor falou. E o doutor diz para ela, fulano, isso é sério, se trate, se cuide, vamos inicialmente começar com isso aqui, a gente vê o progresso, vê como é que vai ficar, vamos fazer novos exames, acompanhar o seu caso direitinho para você ficar bom. Mas a pessoa não presta atenção no que o doutor está dizendo. E ela sai dali, o doutor falou, me deu até isso aqui, mas isso aqui eu não vou tomar não, beber isso não. Ela não dá importância, daqui a pouco ela está lá em cima de uma sala, em cima de uma mesa, para ser operada às pressas, e isso se der para ser o caso de operação. Às vezes o caso é o necrotério, né? Aí você diz, mas por que o fulano morreu? Ele não prestou atenção. A maioria das pessoas, às vezes, não presta atenção no que é falado. Às vezes tem pessoas, quando vai me assistir, ficam olhando para o meu paletó, para a minha gravata, ficam olhando para a minha postura, né? Mas não olha para aquilo que eu estou falando. Não olha para aquilo que eu estou dizendo. Como é que a pessoa vai receber fé se ela não está prestando atenção ao que está sendo falado? Porque o que está sendo falado é as instruções que nós precisamos para podermos recebermos a fé de Deus, a palavra de Deus, a bênção de Deus, perdão, para recebermos a palavra de Deus. Aquelas pessoas, digamos assim, elas estavam no fundo do poço. Elas já haviam perdido esperança com tudo e com todos. Quando Filipe chegou e começou a falar que havia uma esperança, que havia uma solução, que havia um jeito, aquelas pessoas começaram a prestar atenção no que Filipe dizia.
era paralítico, era tudo quanto é tipo de doente. As pessoas começaram a olhar para Filipe, ouvir o que Filipe estava dizendo. Elas prestaram atenção. Prestar atenção é você ficar atento. Tem pessoas que às vezes estão desligadas. Uma vez, por exemplo, contou-se um caso de um rapaz que ele foi para a igreja e o pastor estava pregando sobre o Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Esse rapaz ficou todo eufórico, todo animado com aquilo. Poxa, o anjo do Senhor acampa e livra de todo mal. Então, quer dizer, graças a Deus que a partir de hoje os males na minha vida estão eliminados, que agora eu não vou sofrer mal nenhum mais não, porque o anjo do Senhor vai me guardar. E aquele rapaz, ele morava em um sítio próximo da cidade. E quando ele saiu para ir embora para sua casa, ele foi passar numa cancela, e chegando lá em cima na cancela, no alto da cancela, tinha um homem sentado. E ele disse assim: rapaz, não passe aqui não, olha, porque ali na frente tem um boi, que ele é muito valente, ele está correndo atrás do pessoal aí, ele corre atrás e se bobear, ele vai chifrar. Não passa não vai por aí não, vai por aqui por fora. E aí ele pensou com ele, disse que nada, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra de todo mal, vamos embora. E ele entrou pelo local, abriu a cancela, passou e foi embora. Daqui a pouco ele voltou todo arrebentado, com o boi correndo atrás dele, todo arranhado, né? O boi passando o chifre nele, para as costas, tudo, e ele caindo, levantando e todo ensanguentado, e ele volta na igreja revoltado com o pastor: o senhor é um mentiroso, isso não vale nada, o senhor me enganou, o senhor disse aqui que o anjo acampa ao redor daqueles que o temem, livre de todo mal. E o pastor foi: o que aconteceu, meu irmão? Ele falou assim: eu ia-me embora, aí cheguei, passei na cancela, vi um boi correndo atrás de mim. Ele falou: não, eu quero que você me conte o caso todinho. Ele falou: não, cheguei na cancela, tinha um homem sentado lá em cima, ele disse assim: não passa aqui não, filho, tem um boi ali, está correndo atrás de todo mundo, passa por aqui, por fora aqui, não vai por aí não. Mas o senhor disse que o anjo acampa ao redor daqueles que o temem, livre de todo mal, e eu fui passar assim mesmo, e olha o que o boi fez comigo. Ele disse: meu filho, o anjo era o que estava em cima na cancela. Pois é. Assim as pessoas escutam a palavra de Deus, mas não dão atenção. Às vezes a pessoa, eu fico olhando, às vezes eu estou pregando na igreja, a pessoa está me assistindo, a pessoa está no culto, mas não está me ouvindo. Eu, quando chego na igreja, quando eu estou assistindo alguma coisa, se eu estiver no meu escritório assistindo uma mensagem, eu não gosto nem de ser interrompido. Eu quero prestar atenção àquilo que eu estou ouvindo. Eu quero dar total atenção ao que está sendo falado. Por isso, Deus deu a nós uma boca e 2 ouvidos. Então, a intenção de Deus já está bem clara. É mais para a gente ouvir do que para a gente falar. A necessidade do ser humano ouvir é grande. Nós, às vezes, queremos ver, mas a primeira coisa que nós temos que fazer não é ver, é ouvir. É ouvir. Aqui você pode ver que eles prestavam atenção unanimemente, era todo mundo está ali, vidrado, fissurado. Quando eu estava na minha igreja, como membro, o meu pastor, ele estava caminhando no altar e eu estava acompanhando ele. Ele voltava para cá e eu estou acompanhando ele. Eu estou dando atenção a ele. E se alguém chegar para mim: irmão, eu olho o pastor, escuta o pastor está falando. Eu não sei qual é a palavra que Deus vai me enviar, mas eu sei que as Escrituras dizem que basta uma palavra. Talvez nessa programação inteira, nesses 30 minutos, Deus não fale contigo. Deus só fale uma palavra que em 10 segundos, 20 segundos, você pronuncia aí uma sentença, e essa sentença vai mudar a sua vida. Essa sentença vai abrir seus caminhos. O problema das pessoas nos dias de hoje é que elas não querem dar atenção ao que está sendo falado. Às vezes muita gente está indo por aquilo que está sendo feito, não pelo que está sendo falado. E você pode ver que todas essas pessoas que estão indo pelo que está sendo feito,
elas estão sempre precisando que se faça mais. Então preste atenção. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Escute aquilo que você, o seu pastor, na sua igreja, na televisão, no culto, o que está sendo falado. Dá atenção. Se você não der atenção ao que Deus te fala, na hora que você for falar com Deus, Deus também não te ouvirá. Escute. Dê atenção a Deus. Volte os seus olhos para Deus. Aí você vai começar a ver os sinais, as curas, as libertações, as bênçãos vão começar a acontecer. Porque veja só, a palavra de Deus é algo tão tremendo que, veja bem, o versículo 7 diz, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham. E você vê uma coisa tão tremenda que o demônio, ele só fica na vida da pessoa até quando ela quer. Você, por exemplo, que é envolvido com qualquer tipo de coisa na vida, você só é envolvido porque você quer. Não, pastor, uma força mais forte do que eu. Não é não. Esses aqui tinham espíritos imundos na vida deles. Espírito imundo significa espíritos demoníacos. E o que esses espíritos causam? Eles causam depressão, eles causam perturbação, eles causam doenças, eles causam enfermidades, eles causam sofrimentos, eles causam vícios, eles causam destruição, eles causam morte. Eles destroem a vida da pessoa por um todo. Eles arruinam a pessoa por um todo. O que acontece com as pessoas nos dias de hoje? Você vê que aonde tem demônio, aonde tem doença, não há alegria. Se tiver alegria, é uma alegria produzida pela droga, é uma alegria produzida pelo álcool, que naquele momento que a pessoa está ali sobre aquele efeito, ela está alegre, mas quando aquele efeito acaba, acabou a alegria dela. E essa alegria de Deus, ela é uma alegria permanente na vida da pessoa, porque saiu o demônio, saiu a depressão, saiu a angústia. O ser humano não foi feito para viver introspectivo, não foi feito para viver isolado, ele é um ser social. Ele não foi feito para viver abatido, cabeça baixa, ele não foi feito para viver oprimido, para viver doente. Deus não criou doenças para o ser humano. Mas os demônios, quando entraram no mundo a partir de Adão e Eva, você pode ver que eles começaram a trazer a tristeza para a vida das pessoas. No caso, por exemplo, do primeiro casal, entrou lá no filho, um dos próprios irmãos vai tirar a vida do outro, olha a tristeza aparecendo aí. Quantas pessoas que às vezes estão me assistindo estão assim. Desde que quando algo aconteceu a você, ao seu marido, ao seu filho, você não tem mais alegria. Você não sorri mais. A vida para você parou. A vida para você acabou. Você não tem mais vida. Tem uns que dizem que é melhor morrer do que viver dessa maneira. Pastor, eu não saio do hospital, eu não saio, a minha vida não muda. É sofrimento um após o outro, é tratamento um após o outro, eu não tenho mais tempo para nada. Eu não tenho mais alegria com coisa alguma. Aqui em Samaria também, essas pessoas não tinham. E o que Jesus fez? Mandou Filipe ir. E o que Filipe fez? Pregou. E o que as pessoas faziam? Prestavam atenção. Senhora, escute, esse Deus é o mesmo. Senhor, escute a palavra de Deus. Deus tem sua cura. Deus tem sua libertação. Deus tem sua paz. Deus tem alegria para a senhora novamente. A senhora pode voltar a viver. O senhor que está me assistindo agora, nessa manhã, você não está assistindo isso por acaso, não. Deus está querendo que você volte para a vida. Deus está querendo te libertar dessas coisas que te oprimem.
desses males. E se lá o que Felipe pregava era Cristo, e se aqui o que eu estou pregando é Cristo. E se você que está me dando atenção nessa manhã, eu vou orar, e eu vou expulsar esse demônio de dentro da sua vida, e ele vai sair. E a sua alegria vai voltar outra vez. E você virá aqui, nesse estúdio dessa televisão, nesse Bom Dia Amigo, comprovar isso e mostrar isso para o povo do Pará ouvir que há um Deus que cura, que liberta, que traz alegria, que devolve a liberdade de volta. E Deus vai fazer isso com você hoje. Nós vamos orar e vamos falar com Deus agora. Eu te convido a fechar os seus olhos e a curvar a sua cabeça diante de Deus. E vamos orar, porque Deus vai operar em nome de Jesus. É momento de oração. Senhor nosso Pai e nosso Deus, Senhor, é muito gratificante falar daquilo que resolve, porque um dia resolveu minha vida. Um dia mudou minha vida, mudou minha família, mudou tudo que eu era e tudo que eu tinha. E também hoje é o dia de mudar a vida desse homem, desta mulher, desse jovem, essa pessoa que me assiste, Senhor, nesta manhã graciosa de sexta-feira da paixão. Senhor Jesus, muito obrigado por isso, que o Senhor está nos dando essa palavra, colocando em nosso coração, meu Deus, e tem gente agora que quer ter alegria, tem gente agora, Senhor, que quer se libertar, que quer ser curado. E eu te peço agora que manifeste o teu poder aonde essa pessoa estiver, e que aquele espírito, aquela força do mal, aquela entidade maligna, aquela perturbação espiritual, aquele espírito causador dessa doença, dessa depressão, dessa angústia, dessa tristeza e desse sofrimento, que aquela força do inferno bata em retirada agora e que ela saia. Demônio, eu estou falando com você. Assim como lá em Samaria você saía, assim como você saiu com Filipe, você vai sair agora comigo. Você vai deixar essa pessoa, espírito da depressão, espírito da doença, da enfermidade, da angústia, da tristeza, da opressão maligna, da aflição, da tristeza que essa pessoa carrega e sente, solta a alma dela, solta o corpo dela, solta o espírito dela e vai embora. A magia, a bruxaria, o encanto, o feitiço, o que foi lançado, preferido, mandado, enviado para poder amarrar tudo, prender tudo e segurar. Você vai soltar agora, eu estou te ordenando, pegue a sua maldição, o seu sofrimento, o seu mal, saia em nome de Jesus e não atormente mais estas pessoas. Senhor Deus, coloque a sua bênção sobre a vida delas. Senhor, em o nome de Jesus, eu te peço que cubra cada uma destas pessoas e que agora, Senhor, a alegria chegue em suas vidas, em suas casas e que haja felicidade nesse lar. Eu determino esta vitória no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Maravilha de Deus está feito, pode levantar, pode sorrir, pode viver a partir de hoje a vida que o Senhor Deus quer que você viva. Agora, olha, minha senhora, meu senhor, Deus te abençoou no dia de hoje. Deus te deu uma graça muito grande que há muito tempo você não tinha, que era alegria no seu coração. E ela voltou. Saúde no seu corpo. E ela voltou no dia de hoje. Recebe esta bênção em nome de Jesus. E depois você vai me procurar aqui na Igreja da Graça de Deus. E você vai testemunhar isso aqui para os amigos desta programação saber que a fé não são apenas palavras. A fé tem obras. E você vai mostrar a obra que Deus fez. Você vai vir aqui nesse estúdio comigo, gravar essa programação, mostrando a fé que vence, a fé que traz a vitória do céu, no nome de Jesus. E eu quero lembrar a todos que, olha, sexta-feira, aqui na Igreja da Graça de Deus, Travessa 14 de março, 1589, bairro de Nazaré, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 horas da noite, são as reuniões desse feriadão. Vamos recolher aqui o pergaminho, se você não tiver, chegue mais cedo, vamos cravar na cruz os nossos problemas, aquilo que o Senhor Deus, Ele cravou lá na cruz, tirando do nosso meio. Está aqui, olha. O local de você escrever os seus pedidos de orações e nós vamos cravar na cruz nesta sexta-feira da paixão, nesses 3 horários durante o dia. Agora, à noite, a grande vigília dos valentes, hein? Nós vamos receber também. Se você disser assim, pastor, eu só quero ir para a vigília dos valentes. Pois bem, nós vamos cravar. Meia-noite em ponto, nós vamos cravar na cruz esses pedidos e os feitiços, a bruxaria, os encantos, a macumba do inferno não vai tocar na sua vida.
O sofrimento das trevas não vai te atingir. Nós vamos cravar na cruz aquilo que tem te feito sofrer. Nesta sexta-feira, às 23 horas, inicia, meia-noite eu entro. E nós vamos cravar na cruz esses pedidos de orações, nós vamos pregar lá na cruz e tirar de dentro da sua casa, dentro da sua vida, essa maldição, esse sofrimento, essa perturbação, esse encanto, essa dor. Eu fico por aqui, meus amigos, que a graça e a paz de Deus estejam sobre a sua vida e sobre o seu lar. Até a segunda-feira, na nossa programação, vamos falar de fé para os amigos que desejam vencer. Fiquem com Deus, eu te espero 8 horas da manhã no nosso culto, aqui na Travessa 14 de Março. Estarei aqui o dia inteiro, quiser vir comigo, só não vou tomar café, que eu estarei numa consagração, senão você tomaria um café comigo. Mas você pode vir, quiser conversar, quiser atendimento, quiser falar comigo. Nesta sexta-feira estarei o dia inteiro em jejum e oração para o Senhor Deus abençoar você e te dar a vitória em nome de Jesus. Um grande abraço e até lá em nome de Cristo.